Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Mais um domingo aqui juntos, né, para dividirmos mais um pouco de conhecimento, tá? E eu estive pensando, né, essa semana, as pessoas geralmente questionam muito, né, quando vai assistir uma palestra espírita ou estudar, eles acabam sentindo sono e não conseguem compreender muitas vezes o que está ocorrendo. Então o assunto vai falar sobre isso hoje, essa semana, ok, gente? Porque sentimos sono no centro espírita. Então nós vamos ver alguns motivos, algumas razões pelo qual a gente acaba passando por essa situação no centro espírita, ou estudando, ou lendo um livro espírita, algumas situações, ok? Esse texto é Espiritismo da Alma, tá? De Felipe Gama. Felipe Gama, ele tem um blog, ele faz diversas divulgações sobre Allan Kardec, tem uns textos muito interessantes, sobre Chico também, tá? Então eu achei esse texto pode nos ajudar a compreender realmente o que acaba acontecendo. Pode ser diversas coisas, né? Mas então vamos tentar ver aí, identificar o que acontece, ok, gente? Muito se fala por aí sobre dormir em reuniões espíritas. Alguns defendem como uma necessidade ao trabalho espiritual, onde o espírito se emancipa do corpo. Outros dizem ser mera obsessão ou preguiça de aprender o conteúdo. Vamos analisar as nuances desse caso e experimentar juntos os aprendizados esclarecedores, ok? Então, alguns geralmente acham que é uma emancipação do corpo, né? Acaba entrando num desdobramento, né? E aí a pessoa acaba ficando sonolenta. Outros dizem que pode ser obsessão, ou até mesmo uma preguiça por não querer aprender o conteúdo, ok? Vamos tentar identificar aí o que acontece. Antes de tudo, é importante primeiro esclarecer a natureza do trabalho que se está realizando. Então vamos entender o que está acontecendo no centro. Eu vou para um trabalho de obsessão, é diferente. Eu vou para um trabalho de estudo, vou estudar as obras do Espiritismo, é diferente. Eu vou assistir uma palestra, é diferente. Então precisa se entender o que está acontecendo, qual atividade eu vou participar, por que está acontecendo isso, tá? Existem casos de reuniões mediúnicas em que os médicos precisam se emancipar do corpo por alguns instantes para que possam realizar um trabalho enobrecedor através do plano espiritual. Porém, em casos de reuniões públicas ou de estudo, o sono é prejudicial ao aprendizado e ao esclarecimento da alma, que dorme. Neste caso específico, é melhor a se fazer o autocontrole e a retidão do foco no pensamento que se instrui para evoluir. Então, vamos entender, né? Existem reuniões, por exemplo, de obsessão, de alguns trabalhos no centro, que o médium precisa entrar em desdobramento, né? Precisa estar nessa forma para fazer alguns trabalhos fora. Aí é normal aquele estado de sonolência, tá? Mas se você vai para reuniões públicas, como ele disse, para um estudo, para palestra, aí esse estado de sonolência é prejudicial, gente. Então vamos lutar contra isso, vamos tentar mudar esse foco aí para que possamos continuar o nosso processo de evolução, de aprendizado, ok? O sono normalmente decorre da falta de hábito de leitura, esse é um caso, tá? Muitas vezes não temos aquele hábito de ficar lendo. Quando pegamos um livro para ler, sentimos sono, né? Vamos participar, temos que ler lá, se lê muito, se estuda muito, então começa a me dar muito sono, fica cansativo aquela situação. Então é um hábito meu, eu não tenho esse hábito, né? Não tenho muito interesse a isso. Esse é um caso, tá? Excepcionalmente quando a pessoa está em processo obsessivo, então muitas vezes atraímos entidades, espíritos, muitas vezes a nossa companhia, que acabam
provocando essa situação para que você, através de eles acabam atingindo, né, essas entidades inimigas, operam como se fosse uma hipnose, para impedir que aquele que está sobre o seu Gandhi se esclareça e que ilumine-se e, consequentemente, se liberte. Então, assim, eles acabam agindo em cima da gente como uma hipnose. Para quê? Para evitar que a gente se esclareça, que a gente se ilumine, que a gente comece a perceber que eles estão trazendo algumas situações ruins para nossas vidas, que estamos nos sentindo mal com isso. E aí acabamos nos libertando quando nos esclarecemos, quando percebemos, através dos estudos, através das orientações, que nós estamos caminhando por um caminho errado. Errado assim, por um caminho menos mal, né? E que poderíamos mudar esse foco, poderíamos caminhar por caminhos melhores. E aí vamos nos libertar desses vícios, dessas condutas, desses mal-estares que nós sentimos no dia a dia. Ok? Mas não é em todos os casos que acontece isso. Na grande maioria, as pessoas cochilam na hora da leitura porque não se interessam, não fazem esforços necessários para se manterem lúcidas, como também cochilam durante as sessões. Não por estarem achando interessante, mas por permanecerem na maior atividade. Quando vão ao cinema, ficam diante de televisões até altas horas, quando os programas lhe agradam. Então, assim, quando eu estou no centro espírita e aquele programa não me agrada, aquela sensação não me conforta, eu acabo ficando desinteressado por isso. E aí acabo me sentindo desta forma. Quando saio de lá, nossa, saio muito bem, saio alegre, vou fazer todas as atividades, fazer uns programas que me agradam, não sinto sono nenhum. Fico até tarde, 1, 2, 3 horas da manhã assistindo os programas que eu gosto, os filmes e tal. Não sinto sono. Então, vamos perceber o quê? Que é um interesse, né? Pelo que está sendo, pelas atividades que está se exercendo, tá? Em outro momento, temos as reuniões mediúnicas, em que muitas casas é até aconselhável para que os médiuns entrem em transe profundo e que acaba acarretando, né, em sonolentos cochilos, até onde isso é necessário, né? Bom, algumas casas, alguns trabalhos, como nós já dissemos, é permitido, né, que o médium entre nesses processos de transe, né? E acabam acarretando esses sonolentos cochilos aí. Isso é permitido. Por quê? Porque até estão fazendo alguns trabalhos em planos espirituais, né? Isso, até onde isso é necessário, né? Para que seja feito alguns trabalhos, né? Então, tem aqui, ó, que nem ele diz aqui, uma obra que se baseia no artigo de Raul Teixeira também, que fala muito sobre isso, as causas das reuniões de sonos, né, em reuniões espíritas. Vamos ver logo abaixo aqui que ele dá alguns exemplos aí. As causas podem ser várias, desde o cansaço físico, quando o indivíduo vem de atividades muito intensas e ao sentar-se, ao relaxar-se, naturalmente é tomado por um torpor da sonolência. Então eu posso estar tendo um dia de atividades físicas, cansado, e quando eu sento, eu relaxo, eu acabo sentindo aquele torpor, né? Aquela sensação, aquela sonolência, tá? Então, isso também é uma das causas. Também pode ser causado pela indiferença, pelo desligamento quando alguém está em algum lugar fisicamente, entretanto pensando em outro, desejando não estar onde está, tá? Compelido por uma circunstância qualquer, a pessoa se desloca mentalmente. Então, muitas vezes eu vou a uma reunião espírita, assistir uma palestra, eu gosto dos ensinamentos que passam lá, eu gosto das atividades que tem lá. Mas, quando eu chego lá, eu acabo me sentindo não muito bem, eu acabo me sentindo meio cansado, eu acho que eu não estou num lugar legal, e aí eu começo a pensar em coisas boas. É natural do ser humano. Começo a pensar em coisas boas, onde eu poderia estar na praia, poderia estar passeando, poderia estar reunido com meus amigos agora, comendo, bebendo.
trocando conversas, e aí você se desdobra mentalmente, tá? Você acaba se deslocando. Você vai vivenciar aquelas situações lá, né? E aí você acaba não participando da onde você está. Você está fisicamente dentro de um centro, ouvindo uma palestra, mas você não está ali. Você está em pensamento em outro lugar, às vezes bem distante. Sono pode ainda ser provocado por entidades espirituais que nos empreitam e que não têm nenhum interesse em nosso aprendizado para o nosso equilíbrio e crescimento. Então acontece muito isso, né? Se for causado por entidades, por companhias, como nós já falamos aí, que eles não têm interesse nos ensinamentos. E também não quer que você tenha. Então acaba fazendo com que você fique com esse sono, né? Incomodado. Tá? Ele não quer que você cresça por causa daquela situação. Você pode começar a descobrir algumas coisas em você e começar a deixar de lado. Eles são obrigados a se afastarem de você. Muitas vezes os companheiros questionam, muitas vezes, né? Às vezes nós vamos para um centro, aí você se pergunta, né? Você começa a questionar algumas coisas. Mas nós não estamos num centro espírita, não estamos num campo protegido, como o sono nos perturba? Então, um bom questionamento, né? Nós não estamos indo no centro espírita, não existe uma proteção lá. Por que eu entro lá, começo a participar, estou bem, estou tranquilo, não estou cansado, não estou nada, mas daqui a pouco começo a sentir aquele sono, não começo mais a perceber, e aí esse sono acaba me deixando irritado. Então, né, a gente acaba se questionando isso. Aí temos que entender que tais entidades hipnotizadoras podem não penetrar nos círculos de forças vibratórias da instituição. Ficam lá do lado de fora, mas a pessoa que entrou no centro, na reunião, não sintonizou com o ambiente, continua vinculado aos que conservam lá fora. Através dessa porta, deste plugue aberto, desta tomada, as entidades que ficaram lá fora lançam os seus tentáculos mentais, formando uma ponte. Então, muitas vezes gente, é muito comum isso. Nós levantamos de manhã, nós já temos alguns pensamentos. Muitas vezes vamos deitar, não fazemos muitas das nossas preces, não vamos para lugares muito bons. E aí a nossa conduta é meio comprometida. Então, nós temos diversas entidades ao nosso lado, tá? E essas entidades acabam trazendo a irritação, a desavença, a irritabilidade, o orgulho, a ambição, a vaidade. Então, muitas vezes nos sentimos assim, vaidosos, sensualmente, gostamos de uma bebida, gostamos de uma bagunça, de festas, de um monte de coisa. Gostar, assim, o meu eu, para se divertir, é normal, mas nós queremos isso o tempo todo. Então, nós atraímos todos esses espíritos ao nosso lado. E quando decidimos ir ao centro, eles não entram. Eles ficam lá pro lado de fora, esperando você lá. E aí o que acontece? Você entra, mas você não se sintoniza com o ambiente. Você não se esforça para poder aprender. Você acaba se entregando a esse processo de sono. Você fica mentalmente ligado com outras situações lá fora. Você quer outras coisas lá fora. E aí você cria essa ponte, né, com eles. Vocês ficam sintonizados em situações diferentes, mas sintonizados pela mesma afinidade, pelo mesmo objetivo. E aí eles, mesmo lá fora, conseguem interferir na sua vida. Você fica em estado sonolento, não consegue prestar atenção, não consegue entender, logicamente não consegue obter resultado nenhum. E aí acaba, quando saindo, se ligam novamente em você e você vai continuar a sua vida. É interessante, né, gente? Então, assim, se você vai lá para receber alguma coisa, se você vai lá para poder se orientar, para aprender, para descobrir o que está te incomodando, a sua vida não está legal, as coisas não estão boas, e você vai para encontrar alguma coisa e não consegue nada, será que é o lugar?
Será que eles não estão fazendo o serviço direito? Ou será que é você que não está sintonizado com essa situação, não quer mudar esse clima, não quer mudar a forma de pensar? Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, ok? Peça e eu te darei, né? Ore e os céus te dará. Então, mude a sua atenção, depende de você, o seu livre-arbítrio. Então, estabelecida a ligação, atuam na intimidade dos centros neurais deste encausto, que dorme e que se dizem desdobrar. Muitas vezes eu estava em desdobramento. Eu não estava dormindo, apenas me desdobrei e ouvi tudo. Mas, na verdade, eles viram e ouviram tudo o que não se fazia parte da reunião, porque aquilo que faz na parte da reunião incomoda eles lá fora, incomoda você. Então, você ouve sim, vê, mas outras coisas. Foram fazer a viagem com entidades, qual narcotizaram você, deparando aí com distúrbios graves, porque quando termina a reunião, o indivíduo está fagueiro, está, né? Ótimo, sem sono, vai assistir a televisão até altas horas, depois de haver submetido aos fluidos enfermiços. Por isso, recomendamos àqueles que estão cansados fisicamente, façam um ligeiro repouso antes da reunião, ainda que seja por poucos minutos, para que o organismo possa beneficiar-se do encontro, para que fiquem atentos durante o trabalho doutrinário. Isso é muito importante, gente. Se está cansado, procure descansar um pouco antes de ir para o centro. Faça algumas leituras edificantes, mude seus pensamentos, sintonize com o centro, com a sua reunião logo ao despertar, ou até antes um dia. Amanhã tem reunião no centro. Na hora de deitar, faça as suas preces. Peça para que os mentores, seus anjos guardiões, te preparem para que no outro dia, você possa estar sintonizado com os ensinamentos de Jesus. Para que você possa aprender, você possa mudar os vícios, se afastar de tudo aquilo que não venha de Deus. E todos aqueles que se encostam em você para te trazer coisas, para saciar as suas vontades, possam se afastar, possam ir em paz, possam reconhecer que finalizou a vida deles, que eles têm que se preparar para um novo caminho, que eles também têm que se depurar, evoluir. Então é interessante essa postura. Antes de ir para o centro, descanse um pouquinho, faça suas preces, leia leituras edificantes, evite discussões, comer muito, tá? Absorver mais líquido, água, para você ficar suco, para você ficar mais leve, mais tranquilo. Vá ao centro, se permita, se começar a dar sono, mude a postura, levante, tome água, faça alguma coisa para que afaste o sono, ok? Levantar-se, borrifar o rosto com água fria, colocar-se em uma posição discreta, sempre que possível ao fundo do salão, em pé, sem encostar-se, a fim de lutar contra o sono. Apelar para a prece, porque sempre que estamos desejosos de participar do trabalho do bem, contamos com a eficiente colaboração dos espíritos bondosos. Faze a tua parte, que o céu te ajudará. Temos então o sono como um terrível adversário em nossa participação, de nosso aprendizado, de nosso crescimento espiritual. Não permitamos que ele se apodere de nós. Lutemos quando conseguimos e deveremos conseguir sempre para combatê-lo, para termos bons frutos e bom aprendizado. Essas são as orientações. Nos manter uma postura ereta, se tiver incomodado, levante, vai para o fundo do salão, fique prestando atenção para que o sono passe, para que você se desligue, lute contra isso, tá? Você vai ser recompensado pelos espíritos bondosos. Concluiremos deste instante, desse interessante debate, que o famoso há casos e casos se aplica, porém, a cada um de nós termos a consciência como base. Se a reunião é de estudo e de palestra, também talvez a nossa atenção seja merecida até mesmo para que possamos trabalhar.
no bem, com tudo aquilo que recebemos dessa oportunidade maravilhosa de aprendizado. Amai-vos, instruí-vos, eis os ensinamentos, né? Muita paz a vocês, gente, tá? Eu desejo de coração. Espero ter contribuído um pouco mais para essas orientações, para que vocês consigam realmente identificar o que acontece com cada um de vocês. Depende de cada um de nós, do que nós queremos, do que nós devemos passar por essa situação. Se queremos mudar as nossas condutas, se queremos ficar estagnados ainda nessa situação, tá? Agora tem uma mensagem de Emmanuel, como eu disse, uma mensagem direta, né, que nos conforta. Vamos procurar entender o que Emmanuel nos disse. Como se imunizar das influências negativas. Olha que interessante, né? Um assunto levando ao outro. Então nós vamos ao centro para nos libertar de todas essas influências. Vamos ver o que Emmanuel diz agora. Se te decides efetivamente a imunizar o coração contra as influências do mal, é necessário que te convenças. Se você decidir, né, realmente se imunizar, se livrar de todas essas influências do mal, vamos ver o que nós temos que nos convencer a fazer. Que todo minuto é chamamento de Deus às nossas melhorias e renovação. Todo minuto, hein, gente? Chamamento de Deus às nossas melhorias e renovação. Que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Que toda pessoa se reveste de importância particular em nosso caminho. Todos que encontrarmos pelo caminho têm uma importância significativa. Que o melhor processo de receber auxílio é auxiliar em favor de alguém. Então, se eu desejo ser auxiliado, que eu auxilie também, que eu dê apoio às pessoas. Que a paciência é o principal ingrediente na solução de qualquer problema. Quando diante de um problema, nós temos que ser pacientes, racionais, tentar procurar entendermos qual a melhor forma de resolvermos. A paciência é o principal ingrediente. Que sem o amor não há base firme nas construções espirituais. Se estamos num processo de construção espiritual, que estamos aqui, a partir da hora que reencarnamos, sem o amor não vamos conseguir nada. Então vamos acrescentar essa pitada de amor em nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Ok, gente? Que o tempo gasto em queixa é furtado ao trabalho. Então, quando perdemos muito tempo se queixando, deixamos de fazer os trabalhos. Que desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar em lavrá-lo. Toda vez que plantamos, nós temos que pensar em lavrá-lo, em cuidar daquilo, né? E desprezar a simpatia dos outros, quando vem em nossas tarefas, é o mesmo que isso, né? Vamos fazer, mas vamos fazer pela metade? Não, né? Vamos pensar, né? Vamos até o fim. Plantamos, vamos cuidar até colhermos, ok? E a colheita será boa. Que não existem pessoas perversas, e sim criaturas doentes que nos requisitam amparo e compaixão. Quando deparamos, né, gente, tão difícil com pessoas perversas, que a gente fala que é do mal, que fazem só maldades, então temos que entender que são pessoas doentes e que estão precisando de amparo e compaixão. Que o ressentimento é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio. Ressentimento. Nos ressentimos, ficamos chateados, aborrecidos com situações. E aí atraímos enfermidades e desequilíbrios para as nossas vidas. Que ninguém sabe sem aprender. E que ninguém aprende sem estudar. Então, o principal, estudar. Porque não conseguimos saber nada sem aprender. E também só conseguimos aprender se estudarmos. Então, uma coisa leva a outra. E que, em suma, nos basta pedir aos céus, através de oração, para que baixem a terra, mas também cooperar através dos serviços ao próximo, para que a terra se eleve igualmente aos céus.
Sábio, né, gente? Muito sábio. Então, é essa mensagem que eu tenho para passar para vocês. Fiquem com Deus, tá? Espero ter conseguido passar essa mensagem para vocês. Espero que possa que tenha sido compreensível e que possamos entender o que acontece com a gente em todos os momentos. Por que quando eu não dou muita atenção, eu me sinto mal, me sinto sonolento, me sinto com algumas situações. Bom final de semana, tá? Boa semana, e na semana que vem nos encontraremos com mais um tema. Que a vontade de nosso Pai maior seja feita em todas as nossas vidas. Fiquem com Deus. Que assim seja, graças a Deus.